Olá, pessoal. Meu nome é Maiara, sou enfermeira de formação, professora do curso de enfermagem na Escola Técnica, e hoje eu vou apresentar para vocês, nesse pequeno vídeo tutorial, como fazer uma busca avançada na plataforma base de dados PubMed. Bom, vamos lá. Compartilhar aqui a minha tela. Para iniciar, pessoal, é importante que a gente faça sempre a definição da pergunta de pesquisa. Quando eu proponho uma busca avançada, é importante que a gente tenha uma sistematização, que a gente faça uma estrutura de como essa busca vai acontecer. Mesmo que o objetivo da minha pesquisa não seja fazer um levantamento bibliográfico estruturado, fazer uma revisão de literatura integrativa, sistemática, ou até mesmo uma meta-análise, que são metodologias que sugerem um maior rigor, né, metodológico, um passo a passo mais estruturado. Mas mesmo que o meu objetivo não seja esse rigor metodológico para uma possível publicação, mesmo que seja um objetivo de pesquisas rápidas, simples do dia a dia, quando a gente desenha uma busca estruturada, uma busca avançada, a gente consegue resgatar o número de artigos melhor, com maior qualidade, que de fato respondam aquilo que a gente está querendo perguntar, aquilo que a gente está querendo buscar. Então, é importante que a gente, em um primeiro momento, faça a definição de uma pergunta de pesquisa. E aí a gente tem algumas metodologias que ajudam a gente a construir essa pergunta de pesquisa para que não fique faltando nenhum pedacinho e a gente consiga incluir na nossa estratégia de busca todas as palavras necessárias para responder a nossa pergunta, tá? A metodologia PICO, ela é muito utilizada e ela tem algumas variações. Ela é mais utilizada para pesquisas clínicas, porque ela propõe que eu observe uma intervenção, uma comparação e até um desfecho específico de de determinada intervenção, de determinado evento. E nem sempre a gente quer comparar uma coisa com a outra, a gente quer ver se uma coisa for melhor, é melhor do que a outra. Às vezes a gente só quer buscar o que a literatura apresenta para nós sobre determinado assunto, que seja uma descrição, que seja uma pesquisa qualitativa, uma avaliação de reação, uma percepção, enfim. Então, existem algumas variações que nos ajudam. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu optei por escolher a metodologia PCC, que vai dizer que a minha pergunta de pesquisa tem que ser estruturada sobre a população, o conceito e o contexto. Nesse exemplo, a minha população são estudantes, o conceito é o modelo de ensino por estações e o contexto é inserido no ensino híbrido. E aí, a minha pergunta de pesquisa ficou: o que há na literatura sobre rotação por estações enquanto modelo do ensino híbrido? E onde estão os estudantes, né? Eu não especifiquei se era um estudante de ensino superior, ensino médio, ensino técnico, porque lá na minha estratégia de busca eu quero abranger qualquer público-alvo, desde que seja rotação por estações enquanto modelo do ensino híbrido. Depois que eu definir a pergunta de pesquisa, eu vou fazer o levantamento dos descritores ou das palavras-chave. É importante que a gente defina também qual é a base de dados que a gente vai utilizar para busca, porque as bases de dados, elas utilizam, bases de dados que são específicas utilizam vocabulários específicos, então palavras que é como se fosse um dicionário especializado daquela base de dados, que se a gente utiliza essas palavras é mais fácil da gente resgatar. Ou eu também posso utilizar palavras-chave, que são termos mais simples e amplos e que também vão me ajudar a fazer uma busca bem interessante. Neste caso, a minha população, então, eu preciso lembrar que é necessário fazer equivalência dos termos para a língua inglesa, porque a PubMed também é uma base em inglês. Então, aqui a minha população ficou student, o conceito learning station e o contexto blended learning. É importante que eu saiba que as palavras, elas também têm algumas variações. Então, eu posso ter palavras flexionando para o singular ou para o plural e termos que são sinônimos. E eu preciso agregar esses termos dentro da minha estratégia de busca com o objetivo de alcançar melhores resultados, de eu conseguir resgatar mais artigos que me atendam, que atendam a minha necessidade. Então, nesse caso, eu fui determinando alguns termos que são semelhantes e que têm o mesmo significado dentro de cada estrutura da minha metodologia utilizada.
E aí vocês vão dizer, mas da onde saem essas palavras, né? Então, assim, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente parte de algum princípio, né? A gente teve algum contato, alguma leitura anterior daquele tema em algum momento. E aí a gente parte dessa experiência prévia que muitas vezes é superficial e fazendo essa busca avançada eu quero obter uma experiência mais aprofundada. Então eu parto desse superficial e vou para o mais aprofundado, mas é importante que a gente já tenha tido um contato prévio com aquele assunto para que a gente consiga extrair os termos que se falam, o que a literatura utiliza como termos relacionados para falar sobre aquele determinado assunto, tá? E aí, em um terceiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar essas palavras-chave que eu estou utilizando em cada parte aí da minha metodologia PCC, porque eu preciso dizer como que elas devem ser combinadas para montagem da minha estratégia de busca. E para demonstrar essa parte, eu vou lá para a plataforma para a gente ver como que ela funciona. Então, vamos lá. Essa é a frente da PubMed. Eu vou voltar aqui no Google só para vocês verem como que eu acesso. Entrei aqui PubMed. Eu vou no Advanced. Entrando no Advanced, vai abrir essas caixinhas aqui para mim. E aqui, esse campo é onde eu vou dizer que estão como está categorizada as palavras que eu vou utilizar, onde que elas estão, tá? Qual campo dos artigos essas palavras vão estar. Então, eu vou colocar o nome do autor, eu vou colocar a data, eu vou procurar pelos termos específicos da base, que são os MASH terms. MASH significa Medical Subjects Headings, que são as palavras específicas dessa base de dados. Ou eu quero que essa palavra que eu coloque esteja no título e no resumo. E aqui no meu caso, eu vou selecionar que eu quero que essa palavra esteja no título ou no resumo. E por que isso, pessoal? Porque quando a palavra ela está no título ou no resumo, é grande chance do artigo estar falando sobre aquele assunto, falando sobre aquele tema, tá? Se ela não tiver contida nem no título e nem no resumo, dificilmente aquele artigo vai responder a minha pergunta de pesquisa. Então, quando a gente utiliza a busca por palavra-chave, eu recomendo que seja em título e resumo que a gente selecione aqui. E aí, aqui eu vou colocar os termos e dar um show index, que ele vai me mostrar os índices. E já aparece aqui embaixo essa palavra. Então, eu selecionei aqui student, e aqui está o operador booleano. Eu vou adicionar with or. O OR é um operador booleano que ele me dá a ideia de amplidão. Eu quero artigos que tenham o termo student, e eu quero artigos também que tenham o termo students, que é a contração. E aí, na minha segunda busca, eu vou adicionar aqui com o OR. E ele vai me montando aqui no Query Box a minha estratégia. E eu vou montar isso por partes. Primeiro, eu fiz o P. E aí, eu dou um search. Na hora que eu pesquiso, eu tenho 169.800 resultados. Não se assustem, é assim mesmo. Então, aqui está falando que qualquer artigo que esteja na base de dados PubMed que contenha um student ou students no título ou no resumo vão ser resgatados para mim. Isso é muito pouco específico. Então, eu só fiz um pedacinho da minha estratégia e ela vai indo aqui para baixo. Eu tinha feito umas outras pesquisas aqui, pessoal, eu só vou apagar para que não fique confuso e vocês consigam enxergar adequadamente como que a gente vai montando e essas estratégias, elas vão ficando aqui embaixo. E só para ir complementando a nossa conversa, a gente, além do operador booleano OR, também tem o operador booleano AND. Porém, o AND, ele dá uma ideia de limitação, porque ele vai dizer para mim que eu quero, por exemplo, artigos que tenham nos títulos e resumos a palavra-chave student e
students. Isso é muito difícil de acontecer, né? Então, é quando eu quero alguma condicional. E já o operador booleano do not, ele me dá a ideia de exclusão. Ou seja, eu quero que aquela palavra-chave esteja e a outra que eu coloquei, não. Então, a primeira incluída, not a segunda. Tá certo? E isso a gente utiliza quando a gente começa a ler artigos e perceber que vários deles estão falando de um assunto nada a ver com aquilo que a gente quer pesquisar e com aquela estratégia que a gente usou, eles estão sendo resgatados. Então, a gente utiliza esse operador booleano para que eles não apareçam mais, que eles sejam excluídos, tá? Por exemplo, quando a gente pesquisa ensino híbrido, aparece muita coisa de educação à distância. E, às vezes, não é isso que eu quero ver. Então, eu coloco que eu quero blended learning, que é ensino híbrido, not educação à distância, distance education, algo nesse sentido, tá? Bom, e aí partindo para a segunda parte aqui do PCC, eu vou combinar essas palavras aqui do conceito. Então, eu vou colocar learning station. Não esqueço de selecionar aqui o título e o resumo. Show Index, Learning Station, adicionei no query box, e aqui Learning Stations, novamente, e eu adiciono com o OR, porque tanto faz Learning Station, Learning Stations, eu quero ampliar nesse caso. O outro termo aqui que eu utilizei foi Station Model, então eu venho aqui para Station Model, ele aparece aqui para mim, adiciono novamente com o OR. Próxima, Rotation Model. Rotation Model. Aqui, e ele até já aparece, Rotation Models, Rotation Modes, Rotation Modified, Rotation Modified Sizing, e eu vou vendo aquelas que podem me trazer resultados positivos. E aqui, por fim, Rotation Models. Mostrou, adicionei, e a outra parte da minha metodologia está formada, 86 resultados, volto para Advanced e ficou aqui embaixo, novamente, eu tenho P e aqui eu tenho o meu primeiro C. Agora, eu vou para a terceira parte, seleciono título e resumo, venho para Blended Learning e as suas variações. Blended Learning, adicionei, e as suas variações. Blended Learning Activities, adiciono com o OR. Blended Learning Activities, adiciono com o OR. Opa, foi 2 vezes. Deixa eu começar aqui de novo. Blended Learning, adicionei. Blended Learning Activity com OR. Blended Learning Activities, que é o plural, com OR. Blended Learning Approach, também com OR. E Blended Learning Approaches, que apareceu aqui para mim também com OR. E aí faço uma busca dessa terceira parte, 1053 resultados, volto para Advanced e tenho as minhas 3 partes aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou combinar os 3 pedaços. Então, eu vou aqui, ó, adicionar para o query box, require, aqui nos 3 pontinhos, e eu vou adicionar a segunda, require with end. Por que com end? Porque agora eu estou dizendo que eu quero estudantes como população e eu quero modelo de ensino por estações e eu quero o ensino híbrido, tá? Eu quero as 3 coisas juntas. Os artigos precisam ter essas 3 estruturas, essas 3 categorias. Então, eu coloquei com end
e aqui eu também coloquei com o and. E aí eu dou um search. 2 resultados. No nosso caso, nós achamos pouco esses resultados e interpretamos que o modelo de ensino por estações, ele pode estar inserido dentro do ensino híbrido. Portanto, poderiam ter artigos que falassem sobre ensino híbrido e talvez não tivessem o modelo de ensino por estações nos seus títulos e resumos. Então, a gente resolveu fazer uma outra busca e, ao invés de combinar as 3 partes com o and, a gente adicionou a população estudantes e o modelo de ensino por estações ou o ensino híbrido. E, neste caso, julgamos um número de artigos melhor, ainda bastante, 1.074 artigos, porém, neste caso, melhor. Bom, é importante também ressaltar, pessoal, que existem filtros na base de dados para a gente selecionar aqueles que estão em texto na íntegra. Se eu quero pesquisas mais recentes, eu coloco dos últimos 5 anos, por exemplo, e aí já diminuo a minha quantidade de resultados, 808, que estejam nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Casos de língua estrangeira, muitas vezes a gente não tem expertise para fazer a leitura. Então, a gente melhora a quantidade e a qualidade dos nossos artigos, tá? E aí, este foi um breve tutorial muito rápido para seguir o passo a passo de como montar a estratégia de busca e combinar lá os operadores booleanos na PubMed. Espero que vocês tenham gostado e boas pesquisas!